Olá, boa noite. Hoje estamos aqui numa roda de mulheres, porque continuamos, né, com as temáticas relacionadas ao Dia das Mães, do nosso Neurodiversidade Consciente, e hoje nós vamos fazer uma espécie de roda de conversa, né, falando dos desafios da maternidade e a neurodiversidade, enquanto mães neurodivergentes, de filhos neurodivergentes, no mundo que funciona por uma média que não existe, né? Afinal, cada ser humano é único, né? Instituições que também são pensadas, políticas públicas, né? Pensando num padrão e como, né? Enfrentamos esses desafios junto com os nossos desafios diários com relação às nossas condições e a vida, né? Com os nossos filhos. Numa pesquisa rápida, a gente pode começar do sentido do desafio de ser mulher. Ser mulher sempre foi complexo. Dizem, não sei a fonte disso, mas que na época das cavernas, as mulheres não saíam para caçar porque o sangue da menstruação atraía os animais. E daí já começou o papel da mulher dentro de casa. Ela ficava em casa por causa do sangue e o homem saía para caçar. E ela gerenciava tudo na casa: comida, roupa, abrigo. E, e por aí, né, só continuou, né? Nos tempos antigos, menstruar, ter cólica sem um analgésico, fazer um parto sem anestesia. Quantas mulheres não morriam? Quantas mulheres, né? Além de toda a violência, quantas mulheres engravidaram e o homem não assumiu e ela foi obrigada. Eu estava lendo essa semana sobre a roda dos expostos. Pessoas decidiam se livrar daquele bebê por qualquer motivo, porque ele foi feito fora do casamento, porque ele nasceu com alguma deficiência, né? E foi uma instituição que ficou no Brasil até a década de 50. E ela teve o seu papel, porque se não fosse, essas crianças, elas estavam abandonadas. Elas foram criadas, foram permitida a criação, porque essas crianças estavam sendo abandonadas no mato. E aí, quando encontravam, já encontravam comidas por animal, queimadas de sol, mortas, assim. E aí se decidiu que um método eficiente importado da Europa era a roda dos expostos, que por mais difícil que seja nos dias de hoje, acabou salvando a vida daquelas crianças. E muitas chegavam com uma cartinha da mãe, falando o nome, a data de nascimento, e alguma mensagem do porquê aquilo estava acontecendo, de como ela se sentia. E aí nós estamos aí na década de 50, vamos para a década de 60. O que aconteceu nessa década que mudou a vida da mulher? A invenção, né, a possibilidade de ter a contracepção para a gravidez. Então, o anticoncepcional proporcionou à mulher a opção de não engravidar. Até então, ela não conseguia, né, escolher, ela era, digamos, dependente da natureza, né? E aí, com essa opção, ela pôde ir para o mercado de trabalho. E aí, a mulher classe média, que tinha condições, buscou o seu lugar para se realizar profissionalmente, para ter, né, o seu dinheiro, a sua realização pessoal, defendeu pautas, enquanto outras, informalmente ou formalmente, das classes mais baixas, todas já trabalhavam ou na máquina de costura, ou nos serviços domésticos, ou ajudando de alguma forma, eram colocadas em casas de família. Então, a década de 60 marcou essa revolução da mulher, permitindo o controle, né, dessa gestação e de assumir coisas que gostaria para a sua vida. E com a redemocratização do país, todas as políticas de assistência social, a gente abriu o acesso ao estudo, à educação para muitas mulheres de todas as classes, e hoje em dia temos nós,
que crescemos nessa época, onde você poderia estudar o que você quiser, você era a Barbie, né? Tudo o que você quer ser Barbie. Então, você poderia ser presidente, aeromoça, cabeleireira, médica, veterinária, ir em festas, vernissagens. E essa semana uma matéria, por que a Barbie não tem filhos e não é casada? Porque ela representava isso mesmo, a mulher jovem, solteira, independente, dona do seu próprio dinheiro. E o que acontece? Por mais que você seguiu essa cartilha, eu segui essa cartilha. Eu brinquei muito de Barbie, depois eu fiz faculdade, trabalhei, ganhei bem, fiz carreira, viajava a trabalho, toda chique. E depois eu conheci uma pessoa, juntamos dinheiro, compramos um apartamento, casamos, 2 aninhos ali, tenho minha mãe para ajudar, vou ter filho. Aí, você acha que está no cenário ideal, né? Aí, mesmo tendo dinheiro, marido, cai a realidade na sua vida e ela muda completamente. E a gente tem um bebê que não dorme nunca, a ponto da sua mãe falar: vem dormir em casa essa noite que eu fico com ele a madrugada inteira para vocês irem trabalhar no outro dia. Comecei a achar que eu estava sendo bipolar, com depressão, fui em psiquiatra, tomei remédio. Não, eu estava sofrendo da privação de sono que um bebezinho superdotado me proporcionava, porque era 3 horas da manhã e ele estava vendo Discovery Kids. Eu morava no apartamento na época, todas as janelas dos outros apartamentos com a luz apagada, e eu acordada com meu bebê superdotado, super animado, assistindo desenho. E isso foi só um dos primeiros desafios, né, que a maternidade neurodivergente me trouxe, né? E o que nós temos hoje em dia, né? Nós temos o grande avanço que a bandeira do autismo proporcionou, muitas conquistas, eu acho que uma das principais conquistas é a visibilidade de que esse público existe. Ainda tem um mundo a ser percorrido, a ser alcançado, mas essa visibilidade do autismo e das outras neurodivergências, para mim, é o mais importante desse movimento. E todas as condições, né, possíveis. Eu vou terminar minha fala. Acredito que eu enfrente dificuldades, mas ela ainda é pequena com relação à realidade da maioria das brasileiras com filhos neurodivergentes ou neurodivergentes. Aline, você quer completar? Sim, no meu caso, eu trabalhava e eu tive muita dificuldade para engravidar. A médica, que era minha ginecologista na época, como eu não tinha convênio médico, ela me encaminhou para o SUS para que eu fizesse um tratamento de infertilidade, mas no meio de todo o processo, mesmo antes de começar a medicação, eu engravidei. A gravidez foi de altíssimo risco, então os 8 meses de gestação foram 8 meses deitada, né? Eu não podia ir ao banheiro sozinha, eu não podia levantar para fazer uma comida, então foi assim, muito intenso. Aí eu já tinha as minhas questões com transtorno sensorial, né? Muita questão com cheiro, questão com roupa, tudo me incomodava, então não foi uma gravidez fácil. E quando o Dude nasceu, eu lembro que a pediatra falou que ela era um bebê de alta demanda, assim, porque ela nasceu e já nos primeiros dias eu estava completamente esgotada, porque ela precisava estar o tempo todo junto, ela precisava daquele contato pele a pele o tempo todo. E ela teve hérnia umbilical quando nasceu, e a médica falou assim: olha, você evita deixar ela chorar para não inchar mais. Então, gente, eu ficava o dia inteiro com ela no colo para ela não chorar. E ela mamava muito, ela precisava estar mamando o tempo todo. E eu lembro que com 5 dias de nascida, eu estava amamentando assim, e eu já estava meio que
caindo de sono mesmo com ela no colo, e eu percebi que ela ficou quieta, e aí quando eu olhei ela estava roxa já, porque ela começou a sufocar, né? E eu fiquei desesperada, e a partir daí eu já não dormia, já não estava dormindo, né? Os 5 primeiros dias já foram complexos, mas a partir daí eu já não dormia mais, porque eu tinha muito medo de colocar ela no berço e ela morrer sufocada. Então eu comecei a dormir com ela em cima de mim, e a gente comprou o Slim Wrap, que é aquele que amarra assim, e eu dormia na posição sentada, com ela amarrada em mim. E ela precisava desse contato o tempo todo, e eu precisava também porque eu me percebi dependente emocional da maternidade, sabe? É... Sofri violência por questão da amamentação. Eu acho que essa é uma questão de ser falada, assim, a questão da amamentação. A gente sabe que é importante para a criança, mas as pessoas ainda veem com um olhar muito crítico. No caso dela, ela precisava mesmo desse contato, então mamou até 2 anos e 5 meses. E um médico chegou a me comparar uma vaca leiteira, porque ele falou que eu deveria já desmamar. Minha filha estava muito gorda e eu muito magra, mas foi de uma forma muito violenta que ele colocou esse momento do desmame, que para mim foi muito agressivo, né? E eu não tive apoio de ninguém na época, fui até muito criticada. E essa questão do sono também, Dude teve muito isso, de a partir do momento que ela começou a falar, ela acordava de madrugada desesperada porque precisava saber. E aí era assim, Dude com 2 anos, acordava 3 da manhã aos berros, mãe, eu preciso saber o que você precisa saber. Ah, eu preciso saber porque a gente tem que colocar o computador na tomada para que ele possa funcionar. E aí a gente tinha que dar explicação, porque era um eletrônico, que é eletrônico. E aí, quando percebi, já era 6 horas da manhã e ela estava desesperada. Então a gente foi criando estratégias, né? Anota a dúvida, amanhã a gente pesquisa para que ela conseguisse dormir. Hoje em dia ela dorme muito bem, à noite, mas ainda tem muito essa questão, sabe, do precisar saber. Então, e hoje em dia as questões são mais complexas, né? São dúvidas assim, mãe, o que é matéria negra? Não sei. Mãe, o que tem no centro da nossa galáxia é um buraco negro supermassivo. Me explica? Não sei. Vamos pesquisar juntas. E aí a gente vai correr atrás de um acadêmico para que possa dar uma informação, a gente vai correr atrás de uma faculdade. Então, as demandas de uma mãe, um pai também, mas eu acho que a mãe ainda é mais de neurodivergente, e no caso de superdotação, é muito maior do que de uma mãe típica, né? Porque a gente tem que correr atrás, a gente se reinventa todos os dias, a gente tem que pesquisar muito, e as demandas vão ficando cada vez maiores, e se a gente não correr atrás, a gente não consegue acompanhar, e eles ficam frustrados, e aí começa a vir ansiedade, vem a pré-adolescência, então tem toda aquela questão hormonal também, e não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária, é aprendizado diário. Eu agradeço ela todos os dias, porque coisas que eu achava que eu não seria capaz de aprender, como física mesmo, astronomia, eu tenho estudado todos os dias com ela e a gente aos pouquinhos vai aprendendo, mas de qualquer forma é uma demanda muito grande. E aí, quando a gente percebe, é como eu falei na semana passada, a gente precisa daquele tempo para não fazer nada, porque é o tempo que a gente precisa para recarregar, sabe? E eu tenho feito isso, assim, quando ela está na escola e eu não tenho alguma demanda grande, eu vou ficar aqui no meu quarto pelo menos 2 horas que seja, com tudo fechadinho, sem escutar um nada, põe um abafador e pronto, que é o meu momento de recarga mesmo, sabe? Para quando ela chegar com as demandas, eu esteja um pouquinho mais aliviada para conseguir dar um pouquinho de suporte melhor. Sem contar que essa pergunta da nebulosa ou do que contém na matéria, né? Ela acontece assim quando você está pagando no caixa do mercado, né? Quando... Sim, e aí vem aquelas questões assim, mãe, eu sei que é teoria, mas o que você acha de um buraco branco? Gente, sim, né? isso também aconteceu aqui em casa, acho que deve ter um padrão. Sim. E aí vem
Ô, mãe, que tipo de vida você acha que pode existir na Lua? Qual Lua, amor? Na Lua Europa. Então, provavelmente não é o tipo de vida que a gente tem aqui, que é inteligente, mas pode sim existir. Mas porque eu acho que é muito complexo a gente falar que a gente é o único ser vivo, orgânico, no universo inteiro, né? E aí a história vai. Amanhã ela vai prestar a OBA? Eu acho. Sim, amor. A escola ainda não deu essa informação, sabe? E eu não estava sabendo, então acabei não fazendo inscrição em nenhuma Olimpíada ainda, né? Mas aqui vai ser amanhã. Eu não sei, porque também é Fundamental 2, né? Às vezes é outra data, mas amanhã meu filho tem a prova da OBA, para quem não sabe, é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Uhum. E eles adoram essas pautas, né, do universo. Eu falo, na minha época era só o sistema solar, né? Sol, Lua, os planetas, movimento de translação e rotação, acabou. Já vamos para o próximo conteúdo, né? Sim. E eu tenho assim uma certa questão porque a escola não tem esse interesse tão grande, sabe? Eles têm interesse em outras áreas, mas na área de astronomia, por exemplo, não tem nenhum incentivo para os meninos, né? Então, não é aquela escola onde os meninos vão se juntar para fazer um lançamento de foguete no pátio, num horário específico, sabe? Não tem isso. O dia que eles tiveram um planetário na escola, o rapaz que levou o planetário simplesmente falou com ela: se você já sabe a resposta, para que você está me perguntando? Sabe? Então, tipo assim, são pessoas que não têm esse interesse assim tão grande de trazer para os meninos coisas diferentes, né? Sim. E aí, Sandra, quer contribuir com a sua experiência? Sim, primeiro só complementando aqui, que Marcela, que tem 13 anos, né, fala assim: mãe, Dude me lembra muito quando eu era criança. Então, eu acho graças assim dela aos 13 já ter aquela pessoinha que ela entende que era parecida com ela quando era criança. Aos 13 você nem tem a noção ainda de, não deveria, né, ter, mas então assim, trazendo um pouco da maternidade, que sempre foi uma maternidade muito no meu universo, né? Porque como eu sou neurodivergente, tenho 3 filhos, então sempre a gente meio que se bastou nesse nosso universo. Eu achava que era bem comum, tipo assim, nunca nem tinha observado as outras casas, as outras mães, né? Porque eu acho que é tanta atividade, tanto movimento, é tanto aí, é tanto buraco negro para estudar, é tanta que, tipo assim, a gente às vezes chegar mesmo ao ponto de eu não tenho sequer necessidade de procurar outros, nem tempo, nem às vezes até sou sincera, nem energia para poder, tipo, todo o consumo de energia e de conhecimento, ele fica dentro da minha casa. Isso chegou a ser até um problema que a gente está tentando hoje resolver, né. Então, assim, eu acho que eu sempre achei, assim, muito natural, como, né, eu já comentei, eu tive um reconhecimento da minha superdotação quando eu tinha 5 para 6 anos, então eu tive todo um acolhimento da família ali, de entender as coisas que eu precisava, então, assim, sempre tive esse apoio. E aí quando os meus filhos foram nascendo, e que são 3, para mim era natural eles serem como eram, e eu fico muito feliz hoje, né, por ter os 3 com as características aqui em casa. Todos nós temos, uma facilidade muito grande para o lado da matemática e da lógica, então tudo a gente resolve aqui com números, então assim, nunca tem assim, a pouco é muito, é assim,
mãe, tira 30% porque então é todos nós, assim. E aí, outro dia até alguém falou, nossa, como que vocês gostam de matemática? Aí eu olhei, a gente olhou um pro outro e falou assim, a gente não gosta não, a gente só tem habilidade, a gente, É a porque gente só trabalha com isso porque é o que é o mais fácil pra gente fazer mesmo, mas é que assim, o matemática é uma linguagem, né? Aí quando você domina essa linguagem, né, você pensa através dela, né? É bem pensa, interessante. o tempo todo aqui em casa não tem assim, nada que a gente não resolva, É um é com idioma. quantitativos, é Da um mesma idioma. forma que a Natália nasceu num país de língua espanhola e hoje fala que pensa em português, quem é da matemática pensa em linguagem matemática. É muito interessante esse É. processo, né? E é muito prazeroso para mim que tenho essa habilidade, eu tive desde criança. Então, os filhos, a gente conversar por teoremas, né? Fazer brincadeiras de equações para resolver algumas coisas. Então, a gente tem esse universo, tipo, delicioso aqui. Então, eu sou uma mãe, assim, que sou plena, porque me veio esses três seres humanos aqui que são bem diferentes, mas todos temos, São né? complementares, né? O Henrique, que é o mais velho, ele é bacharel em matemática e ele gosta da área de matemática de pesquisa mesmo, cada fórmula, né, que ele escreve, interpreta. A Alice, que foi medalhista de ouro na Olimpíada de Matemática com 2 anos a menos da idade. A Marcela agora foi bronze também e pelo desempenho dela nas respostas, ela está sendo convidada para estudar para as Olimpíadas Internacionais, então é uma tematiquice. Não tem, assim. Então, eu, como mãe, né, fico imaginando assim, se fosse uma mãe que não tivesse essa habilidade e tivesse que conviver com esses três filhos, era sofrimento para os dois lados, né? E então, assim, eu tenho essa parte que eu acho que é muito boa mesmo. A gente se entende assim com poucas contas, né? Com poucas palavras até, com mais com contas. Com teoremas. Com teoremas mesmo, a gente faz, tudo é com a métrica, tudo é com contas, tudo a gente faz, organiza em poucos instantes. Não, não, você fica de tanto até, não, mas aí já está dando 3 horas, 4, não, não, tá, pá, não, não, assim resolve e tal, tá ok, a gente continua aqui mesmo. É tudo sempre muito lógico, que para todo mundo é muito chato, mas para a gente eu acho, né? A gente resolve muito rapidamente os problemas, inclusive por causa dessa questão da lógica. Então a gente não gasta muito de muita discussão, não gasta muita palavra. Então a gente vê ali o que é lógico, é lógico. Por mais que um não goste, o outro não gosta, justificou pelo cálculo, pela lógica, está resolvido. Vamos seguir, né? E outra questão assim que eu vejo muito é essa questão de ser mulher, de ser mãe, de ser, né, atípica, é tanto que eu tenho meu apelido aqui em casa, que eles falam, tudo que eu faço, eles olham e falam, mamãe atípica, né, fala que eu sou a típica mãe, né, é que como eles brincam comigo aqui, que de típica não tem nada. Então essa questão, assim, do julgamento exterior, de nós que não somos mães típicas, né, nós somos as típicas, atípicas, então tem todo esse julgamento exterior de como que a gente cria os nossos filhos, como que a gente tem essa questão pelo menos eu tenho, assim, eu acho que a maioria dessa proximidade que a casa funciona mesmo, parecendo que é um conjunto de pessoas ali da mesma idade. É claro que eu tenho meu papel de mãe quando eu falo, mas é sempre tudo muito. Então, isso é que eu acho que é um dos dilemas de ser uma mãe atípica, com filhos atípicos, é você saber que está fazendo o certo, que você está fazendo o adequado, nem é o certo ou não. É você estar fazendo o adequado e ter que fechar o ouvido para o zunzum que está ali do seu lado, sabe? Então, por exemplo, minha filha do meio, que ela passou na Fundação Getúlio Vargas, ela tinha 15 anos. Ela não quis, ela fez 6 meses, ela falou, mãe, eu não quero fazer, na época, ciência de dados e inteligência artificial. Ela falou, eu não quero, porque
porque isso é muito estatística, eu gosto mais da matemática pura. Eu falei, deixa, larga. Ela tinha bolsa, ela tinha, não pagava mensalidade, todo mundo, você é louca, perdeu uma oportunidade dessa. Eu falava, gente, ela não quer, ela não gosta, é uma oportunidade boa para. Então, para mim, a parte difícil é a gente sustentar aquilo que a gente vê que é adequado, aquilo como a gente que é mãe sabe das necessidades dos nossos filhos, que não são as mesmas necessidades de outras pessoas. Até essa questão de acordar às 3 da manhã, eu já ouvi. Por que que não dá um remedinho? Aí ele dorme a noite inteira. Eu falava, gente, É o funcionamento dele. não, é tipo, eu acordo, eu tô cansada, eu tô morta, mas as coisas que eu ouvi de madrugada sobre o buraco branco, né, isso não tem o que pague, assim, né? Então para mim o desafio da maternidade está nisso aí. É Você fechar o sempre ouvido. soube que eles eram superdotados? Então, como sempre, tipo assim, sempre foram muito, muito diferentes, né? E eu achava muito parecido comigo. Uhum. Então, assim, eu nunca, nunca imaginei de ser ou não ser, mas eu via que ali tinha essa diferença, como eu era diferente. Mas eu sempre achei que a minha diferença era muito legal, assim, que eu aprendia tudo muito rápido. Quando todo mundo suava a camisa para fazer as provas de matemática, eu, plá, fechava rapidão. Então, assim, eu sempre amei a minha Uhum. superdotação por causa das facilidades que eu tinha, então eu nunca Sim. liguei. E aí, como eles vieram e tinham o mesmo comportamento que eu, então tá ok. Tipo assim, eu defendia eles na escola, eu conversava na escola, eu sabia que eu funcionava mais ou menos ali, dessa forma, mas os diagnósticos, na verdade, só vieram depois da Alice, porque ela começou a ter problemas, porque a escola começou a falar que ela estava com TDAH, que ela tinha uma série de coisas. Eu falei, não, isso eu sei que ela não tem. Então, a escola recomendou que ela fizesse um laudo, porque a escola queria que ela fosse medicada. Então, eu fiz para poder mostrar que ela não tinha motivos de medicação, ela tinha que ser entendido, porque ela era muito. Dos três, ela é a mais acelerada. Ela nasceu prematura, ela tem 1,80 m de altura, e eu falo que ela é igual aqueles foguetes da NASA. Tipo assim, você tem que colocar o combustível para mandar para o espaço, depois você tem que ir lá e pegar e fazer voltar, Sim. sabe? Ela nem vai e nem volta sozinha. Os outros são mais tranquilos. Ela, tipo assim, ela não tem isso. Eu tenho que jogar ela em órbita e depois ir lá na órbita e puxar ela de novo pro planeta Terra, sabe? É sempre assim. Ela entra no banheiro para tomar banho. Tipo assim, se eu distraio, eu saí. Outro dia eu saí e voltei 2 horas depois. Ela no banheiro, eu falei, meu amor, você tá no segundo banho. Não, mãe, eu não vi o tempo passar. Então, tipo assim, ela é esse dia, eu coloco para fazer um sistema, ela trabalha junto comigo com computação. Aí quando eu vejo, ela já colocou 80 funcionalidades além do que a gente tinha combinado. Eu falo, não, para. Então, ela é a mais assim. Então, quando ela veio, ela fez. E agora, recentemente, também, aí eu resolvi fazer também da Marcela, né? Então, é, eu já notava essa particularidade, mas estava ok para mim e sempre falei com eles que isso era natural, era deles, que eu era assim também. Parei e fomos levando. E não ouvia muitas pessoas de fora, acho que por causa dessa aceitação que eu tive na minha infância, então eu aprendi a não ficar dando crédito para quem não tinha conhecimento da Sim. causa, né? Sim. É, eu acho que a diferença é porque eu não tinha a menor ideia do que era. Então, por 10 anos, eu senti que tinha alguma Uhum, coisa diferente, sim. busquei em diversos profissionais e não encontrava. Eu acho que essa foi Uhum, a minha maior dificuldade, até chegar num profissional. Eu não diria nem pelo fato dele ter feito o diagnóstico, mas por ele ter trabalhado com o TEL durante um período, depois feito depois um período comigo, tentando identificar, uhum, e aí
Aí depois que nós tivemos, né, a confirmação, o resultado e a surpresa, porque a gente não fazia a menor ideia, né, do que era isso, porque também dizem, né, quando a família é meio parecida, né, você acaba não percebendo a discrepância, né? Sim. A gente, numa família que todo mundo tá sempre, né, com esses tipos de assunto, esses tipos de conversa, a gente não achava que ele era diferente, né? Mas aí eu fui conhecer o universo, fui entender o que era superdotação, e aí fez sentido. E aí as coisas ficaram mais fáceis para lidar também. Uma outra coisa que eu percebi atualmente eu estou trabalhando numa instituição com neurodivergentes, né? Então são adolescentes e adultos com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com hidrocefalia, microcefalia também. Então, eu agora vejo do outro lado, sabe? Porque são adolescentes e adultos com aquela dificuldade de aprendizado. E aqui em casa sempre foi muito rápido. Tipo, eu explico uma vez para a Dude já pegou, às vezes não precisa nem explicar, ela está ali olhando e já aprendeu. Então, realmente, essa dificuldade que muitas famílias têm, no meu caso não aconteceu porque eu tive diagnóstico antes dela. Então, muitas famílias têm de perceber que a criança está tendo os marcos de desenvolvimento ali acontecendo antes do tempo previsto, porque é normal que a gente aprenda muito rápido, é normal, no meu caso, como autista também, que eu tenha certos comportamentos que minha filha tem. Então, assim, eu já sabia na questão dela, mas se eu não soubesse, se eu não tivesse um nome para isso, para mim teria sido a coisa mais normal do mundo, não seria algo diferente da minha realidade do que eu fui quando criança, né? Comentando assim, a outra coisa também, né, que a Kika até falou aí, essa questão da dependência. Então, assim, como tudo na gente é muito intenso, então, assim, essa maternidade, a maternidade, pelo menos para mim, ela é muito intensa, assim, sim. Nossa, eu tipo, também sinto isso. Né? Então, assim, visceral, né? É visceral, é muito amor, eu olho e, tipo, eu vivo, Então, todos esses sentimentos, e como essa questão olfativa, por exemplo. Então, assim, os cheirinhos dos bebês, os cheiros deles ainda hoje, tipo assim, então é visceral mesmo. E então eu penso assim, para mim era assim, normal, né? Mas então eu vejo com outras mães, que eu vejo uma mãe às vezes falando, ai menino, sai de perto de mim, tipo assim, não, é muito gostoso, ai, mas gostoso, eu dormia todos três comigo até hoje. E Sandra, eu estava comentando hoje com Simone, né, Simone? Sim. Eu ainda preciso sempre sentir o cheiro de Dude. Assim, quando ela resolve dormir, porque ela dorme comigo ainda, né? Mas quando ela resolve dormir no quarto dela, eu vou de madrugada no quarto para sentir o cheirinho. E quando ela tá fora de casa, na casa do pai, eu fico assim, sem me achar, sabe? Porque ela não tá aqui comigo. É uma parte, né, da gente, né? É uma parte, né? É uma parte mesmo, assim, sabe? Dá para sentir. Por exemplo, você tá com febre, você olha quando é aquele inicinho de febre, como a gente tem muita sensibilidade, você pega aquele inicinho de febre, você passa a mão e fala, a temperatura mudou. Sim. Não é? Aí você vê, aí tá, tipo assim, você olha assim, você dá aquela olhadinha no olho, assim, você fala, tá com o olhinho caidinho, tá com... Tipo assim, então essa questão toda, assim, dessa percepção, parece que fica mais aguçada com os filhos ali, porque eu, às vezes, me sinto, assim, muito ancestral, assim mesmo, sabe, assim, lá, aquela idade lá das cavernas, tentando sentir, tentando ver, sabe, então isso é outra coisa também que é... Mas eu achava que isso era normal quando virava mãe, entendeu? Aí depois... E agora descobriu que os sentidos, né, apurados todos na superdotação, né, que torna, né, essas sensações mais intensas, né? Intensa. Eu vou finalizar aqui por causa do horário, né? Vou comentar uma parte aqui que o Rafa deixou para gente, né? Foi muito. Eu lembrei agora da mãe dele também falando para ela, né, como foi, né, assustador descobrir quando ele tinha 30 e poucos anos, porque gerou nela também a sensação de culpa, né, de nunca ter ido atrás, né? E maternidade tem muito a ver com culpa, com toda essa sensação, né, de não estar fazendo certo.
E no caso, quando nossos filhos têm uma potencialidade, que é a neurodivergência, no caso, a superdotação, ela é uma potencialidade muito valorizada no mundo atual. Então, quando a Sandra quer dar exatos, quando você tem uma potência, você tem aquela capacidade, mas você precisa desenvolver, né? Não é que Eu ralo. por Estudo ter, várias horas. por ter já vai a vida dar certo, né? E aí acho que uma inquietação grande da mãe neurodivergente é pensar que eu posso fazer, né, para estimular, mas também para não atrapalhar, mudo de colégio, procuro curso de sei lá do que, junto dinheiro para fazer um intercâmbio na NASA, não sei o que a gente faria, né? Ou não faz nada e a vida dele vai dar certo por si só, ou também, qual é o problema se ele quiser abrir uma lojinha e seguir em frente? Mas a gente fica, né, nessas dúvidas e nessa culpa tentando encontrar, né, esse equilíbrio, né? Então, eu vou finalizar aqui com as palavras do Rafa para a gente acabar a gravação, né? Nenhuma dessas coisas sozinha nenhuma dessas coisas todas sozinha é sem desafios. De maneira geral, viver por si só é um desafio. O grande desafio, quando se junta tudo isso, é gerir as demandas que vão surgindo. Então, no meio de toda essa nossa vontade de estudar buraco negro às 3 da manhã, você tem que trabalhar no outro dia, você tem roupa para lavar, você tem a comida, a conta e as outras pessoas também, né? Entendendo o que já foi dito, a mulher acaba carregando para si, especialmente quando o homem não está presente, equilibrar todas essas demandas. E mesmo eu entendo que o desafio é bem maior quando o homem não está presente, mas essa questão do equilíbrio, quem que vai, quem que define. Por exemplo, hoje meu filho tinha um jogo de futebol e eu que tive que definir que meu filho iria de van, pagar a van, avisar o professor e pedir para o meu marido se ele pudesse ir assistir e levar o filho na escola. E é a gente que faz toda, né, essa logística, né? Então, seja uma doença, seja a escola, seja cuidar do próprio corpo. Quando a gente faz nosso alongamento, nosso skincare, retoca o cabelo, quando? Saúde, quando marca os seus médicos, estética. Então, tudo isso sendo cobrado pela sociedade ao mesmo tempo. Porque seu filho tem que ser medalhista, já que ele é superdotado, você tem que pôr ele numa escola trilingüe que faça intercâmbios com a NASA e com a ONU, porque também ele gosta de geopolítica, e você tem que estar linda, com o tênis limpo, na comida saudável, postar no Instagram que você está lendo, meditando. E com a saúde mental em Com dia. a saúde mental em dia. Sorrisão! Tudo isso sendo cobrado pela sociedade, ao mesmo tempo que precisa lidar com suas próprias questões enquanto pessoa. E mulher e neurodivergente.